Capítulo 21. O segundo teste, parte 3. Uma torre de vários andares fica no meio da Academia de Artes Marciais Celestiais. A torre era chamada de Torre Marcial. Dentro dele estava um velho sentado no nível mais alto e tomando o álcool da própria garrafa. O olhar do velho, que parecia ter 70 anos, estava no local onde o segundo e terceiro testes estavam sendo realizados. Certo, certo. É isso aí. O velho ficava balançando a cabeça. Não era algo que uma pessoa comum pudesse fazer, mas este velho podia ver os rostos de todos abaixo. As crianças desta vez parecem muito mais interessantes do que o último lote, certo? Um homem de meia-idade de roupão roxo apareceu atrás do velho. Este homem de meia-idade, que parecia forte, era bonito apesar de seu bigode. Eu estava procurando por você em todos os lugares, mas você estava aqui? Como eu poderia deixar-me perder um espetáculo tão grande? Não seria melhor se você o assistir de lá embaixo? Por quê? Eu gosto de assistir daqui. E eu não faria nada além de perder o tempo dos jovens. Ele é um incômodo como sempre. O quanto ele procurou pelo velho? E levou muito tempo. Apesar de pensar que, o homem de meia-idade inclinou-se e falou educadamente. Haverá um jantar com os finalistas em breve, então, por favor, junte-se a nós nesse momento. As crianças estão ansiosas para conhecê-lo, e se você ficar aqui? Enquanto meia-idade falava, o velho franziu a testa e estendeu a mão. Era um sinal para outra pessoa ficar em silêncio. O velho estava olhando atentamente para o segundo local de teste, onde o método corpo leve foi avaliado. Ele pode realmente ver tão longe? Como o homem de meia-idade não estava no mesmo nível que o velho, tudo o que viu foram imagens borradas. Vendo isso, ele sabia o quão grande o velho era. Curioso, o homem de meia-idade perguntou: há algum problema, senhor? Uhul. Com isso, o velho riu e depois bebeu da garrafa novamente. Interessante, interessante. Desculpe. Essa criança deve estar muito nervosa para estar perto das outras crianças. O que você está insinuando? Na pergunta do homem de meia-idade, o velho balançou a cabeça com uma expressão brincalhão. Não é divertido se você descobrir imediatamente. Você vai descobrir mais tarde, disse o velho com os olhos de um garoto. Eu exagerei. Mumu coçou a cabeça. 5 pessoas, incluindo a Ryun, viram Mumu atravessar o lago. E como Mumu não estava confiante em atravessar o lago usando as barras e não deixar as calças se molharem, ele pulou por cima. Porque ele pensou que era uma resposta mais simples. É a primeira vez que eu reduzi os marcadores nos meus tornozelos, é tão refrescante. Mumu baixou-se e depois virou os marcadores em seus tornozelos de volta ao normal. E as pessoas não podiam ver seus músculos como as calças que ele estava usando eram baile. Depois de girar os marcadores, Mumu puxou os pés para fora do chão e pisou para o lado. Eu passei. A supervisora Caio Heng, que ficou sem palavras por causa do que testemunhou, ficou surpresa com a pergunta de Mumu. O que você acabou de fazer? Eu atravessei o lago. Sem pisar nas varas de madeira? Sim. Mumu sorriu casualmente e respondeu. Era evidente que ele não tinha aprendido artes marciais. Nenhum único passo que ele deu foi gracioso. Então ela previu que ele estaria completamente encharcado na água, mas ela estava errada. Ela não esperava tal resultado. A supervisora Caio Heng engoliu e depois olhou para Mumu. Quem é seu professor? Ela se perguntou quem ensinou Mumu. Professor. Mumu inclinou a cabeça confusa. Ele não chamou ninguém de professor ou mestre. Ninguém. Peço perdão? Como ele pode ser tão forte sem um professor? Ela não conseguia entender. Então você está dizendo que você atingiu o nível de voando acima da água sozinho? Supervisora. Tang Sou não poderia deixar de ficar chocada com essas palavras. Voar acima da água literalmente significa voar sobre a água, e era algo que apenas algumas pessoas que dominaram o método corpo leve e o trabalho de pé leve poderiam fazer. Havia também o movimento da luz através da água, que era semelhante, mas foi feito quando alguém cruzou um corpo d'água pisando nele. Era como andar sobre a água. De qualquer forma, isso não era algo que as pessoas da idade de Mumu poderiam alcançar. Supervisora, isso é verdade? Você não viu? Caio Heng apontou para o lago. Mumu pulando sobre o lago fez com que a água calma inundasse de lado devido à pressão do vento. Graças a isso, o nível de água do lago, que estava à beira de transbordar antes, foi agora reduzido a 2/3 de seu nível anterior. Ele realmente fez isso. O que eles viram não foi uma ilusão. Tang Sou olhou para Mumu em admiração. Do que eles estão falando? Tudo o que Mumu fez foi um salto em distância.
Mas as pessoas na frente dele estavam falando sobre coisas que ele nunca tinha ouvido falar antes. O que você quer dizer? O que é isso? Sangramento no nariz. Com as palavras de Mumu, Tang Sou Sou cobriu o nariz com um lenço. Por um breve momento, ela ficou muito encantada com o que viu antes de olhar para seu rosto lindo, o que a fez perder o controle. Ah, embaraçoso. Era difícil conviver com um corpo que sofria de sangramentos nasais se houvesse mesmo um pouco de excitação descontrolada. A supervisora Caiu Heng suspirou e disse: será difícil prosseguir com o teste agora. Vá até o superintendente e peça-lhe para enviar alguma mão de obra para encher este lago. Ah, certo. Como ela estava muito animada, ela não notou. Mas o nível de água baixado era muito vantajoso para os próximos tomadores de teste. Então o lago teria que ser preenchido. Apresse-se. E com isso, Tang Sou Sou não teve escolha a não ser correr para o edifício principal. Ainda assim, ela estava envergonhada por ter um sangramento no nariz na frente de um menino bonito. Ela correu para o prédio principal. Mesmo que você esteja com pressa, faça com elegância. Sim, sim. Você não pode fazer uma coisa certa, suspirar. O supervisor Caiu Heng suspirou e falou com Mumu. Então você não tem um professor? Sim. Nessa resposta, ela fez outra pergunta. Qual é o seu nome? Mumu. Mumu? Mu é o nome da sua família? O nome da família do meu pai é Yu, então acho que é Yu Mumu. Yu Mumu? Então, você tem um irmão chamado Yu Jin-sung? Sim, como você sabia? O supervisor do primeiro teste não conseguiu descobrir no início. Então como você acertou tão rapidamente? Mumu ficou chocado com a rapidez com que descobriu. No entanto, Caiu Heng mordeu a língua dela. Certo. Eu vejo. Quando soube que o irmão de Yu Jin-sung tinha rasgado os portões, ela pensou que Akju estava exagerando. Como uma pessoa pode rasgar portões? Mas agora, depois que essa criança mostrou grande movimento bem na frente dela, ela acreditou. Quando um irmão parecido com um tigre está por perto, não há irmãos parecidos com cachorros. Com um irmão parecido com um tigre, não havia como os mais jovens serem cachorros. Na verdade, ele era o irmão mais novo do graduado tigre. A supervisora Caiu Heng sorriu e disse: incrível. Houve definitivamente uma falta de elegância, mas que pode ser corrigido mais tarde. Bem, então eu passei. Certo. Parabéns pela morte. Em suas palavras, Mumu aplaudiu com as duas mãos acima de sua cabeça. Eu passei. É bom ver crianças brilhantes. Vendo como Mumu parecia inocente, Caiu Heng cobriu sua boca e sorriu. Ela encontrou uma criança que podia fazer os outros sorrirem. Por uma questão de elegância, ela decidiu que ensinaria o garoto a ser um pouco mais cuidadoso. Enquanto isso, Jin Yuki, que fez o teste improvisado de Akju, passou. De acordo com as palavras do supervisor, Jin Yuki poderia abrir 3 portões com sua energia interna. E Jin Yuki também sabia o que isso significava. Seus 3 professores abriram seus vasos sanguíneos selados, e sua energia interna estava no seu auge, mas ele ainda sentia falta. Eu preciso trabalhar duro. Só no primeiro teste, ele percebeu que havia muita gente mais forte que ele. Para alcançá-los, seus esforços atuais não foram suficientes. Jin Yuki, que estava em pensamento, esperou por Moilva, porque ele estava seguindo o pedido do pai. O quê? Você esperou? Ele esperou tanto tempo que ficou irritado. Jin Yuki suspirou e disse: apresse-se. Agora ele deve estar no segundo teste e tomá-lo também. Certo. Mumu, aquele idiota. Eu tenho algo a dizer a ele. Ela estava zangada. Mesmo que eles ignorassem sua super força, Mumu deveria pelo menos ter esperado e cuidado de sua equipe. Os dois correram pelo portão e caminharam pelo caminho até o segundo teste. Pouco tempo depois, eles viram um lago artificial com barras de madeira espalhadas por ele. Por que o chão é tão lamacento? A água do lago parecia ter derramado. Jin Yuki franziu a testa. O que é isso? Esse sentimento ansioso? Curiosamente, a ansiedade que ele estava sentindo sentia o mesmo de quando Mumu arrancou os portões. Mas, as longas varas de madeira que atravessavam o lago estavam ilesas, e nada parecia estar errado. Talvez ele estivesse preocupado com nada. Então os dois caminharam ao redor do lago, tentando encontrar alguém. E então eles viram uma mulher com uma expressão severa sentada perto de um queimador de incenso. Supervisor, você está atrasado. Ela levantou-se e em seguida mudou suas palavras. Não, é melhor se os outros vierem ainda mais tarde. Desculpe. O supervisor apontou para o lago artificial e falou com os dois intrigados.
Graças a um dos tomadores de teste, a água do lago transbordou. Infelizmente para vocês dois, você terá que esperar. Desculpe. Temos que esperar de novo? Eles chegaram ao segundo teste, e eles foram convidados a esperar novamente. No entanto, em vez de perguntar quanto tempo teremos que esperar, ou algo parecido, Jin-Wook olhou para o lago enquanto ouvia as palavras, um fazedor de teste. Então ele pediu por curiosidade. Supervisor, por acaso foi Momook o testado? Para isso, ela respondeu. Como você sabia disso? Os rostos de Jin-Wook e Moilva desmoronaram. Mumu estava por trás disso de novo. Ao mesmo tempo, Mumu seguiu os sinais e foi para o terceiro teste. No entanto, alguém estava esperando por Mumu no meio do caminho. Foi A-Hyun. Mumu, que olhou para ele, acenou com a mão. Nós nos encontramos de novo, eu passei também. A-Hyun cerrou os dentes e sorriu. Foi aterrorizante como o garoto estava se escondendo atrás daquele rosto inocente. Havia algo que seus professores no Vale Branco sempre lhe diziam. Sempre cuidado com as pessoas que têm rostos sorridentes. São cobras que estão esperando para atacar. Eles estavam se referindo a pessoas como ele. A quais descendentes está se referindo? Então agora ele tinha que ser cauteloso não só com os descendentes, mas também com Mumu. Era impossível prever seu nível de energia interna, então ele teve que ser cauteloso com isso. Por enquanto, vou deixá-lo jogar. A-Hyun escondeu suas emoções e levantou a mão com um sorriso no rosto. Parabéns, eu não sabia que você era tão forte. Mumu perguntou, intrigado. Obrigado, eu não sei o que fazer. Mas por que você está segurando a mão para cima? Essa é uma tendência na cidade nos dias de hoje. Cidade? Dizem que os ocidentais levantam as mãos assim, e depois os esbofeteiam quando se passa algo, é uma forma de parabéns. Com essas palavras, os olhos de A-Hyun brilhavam. Mumu não podia vê-lo, mas havia uma fina camada de saliva entre os dedos de A-Hyun. A saliva era venenosa, e ia envenenar e lentamente trazer Mumu de joelhos. Ah, é assim? Então eu vou ter que seguir a tendência. Sem qualquer preocupação, Mumu balançou a palma da mão. Aplaudir. Naquele momento, um choque percorreu a palma da mão de A-Hyun até os dedos dos dedos, fazendo seus olhos se soltarem. E seu corpo caiu no chão. Baque. Ele respirou fortemente pela boca. E então ele lentamente olhou para sua palma, que era vermelho e roxo. Não só a palma estava machucada, mas alguns dos ossos estavam rachados. Isso, este cão, bastardo, esse ignorante bastardo. Ele não deveria ter feito isso com moderação? Em um instante ele saltou para bater em Mumu. A única coisa que o fez se sentir melhor foi saber que o veneno teria tocado Mumu. Isso, a saliva venenosa tinha rastejado em sua própria palma.